Academia só pra mim. Que beleza, ó. Tem muita gente que não sabe, mas eu sou formado em Educação Física. Ó, Denis, mas você formou em Educação Física e não segue a área, gastou 4 anos da sua vida lá, não ganha dinheiro com isso, não serve pra nada. Ó a vantagem. Academia de condomínio, não tem professor que fica ali atendendo os alunos, né? Mas eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, tudo que eu aprendi, em primeiro lugar, serve para mim. Então, foi muito válido todo o tempo que eu passei ali na faculdade. Chegar numa academia, mesmo sem professor, eu sou o professor, o meu próprio professor, eu sei o que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer. Então, essa aí é uma das vantagens aí que teve dos meus anos de estudo, poder aplicar comigo mesmo. Acabei o treino aqui agora, estava pensando num assunto que é importante. Às vezes a gente passa uma etapa da nossa vida, algumas coisas que a gente não sabe por que a gente está passando aquilo. E depois de anos depois que tudo vai fazer sentido. Mas uma das coisas que eu acabei de falar no stories anterior é relacionada à faculdade. Quando eu comecei a faculdade, antes disso eu imaginava que eu nunca fosse fazer faculdade, que faculdade era filho de rico que fazia, que era impossível eu fazer faculdade. Mas meus avós, meus pais, tios, amigos, todo mundo queria que eu fizesse faculdade, queria que eu estudasse, porque eles achavam que isso era importante para conseguir um bom emprego, ter uma boa profissão, e realmente quem faz a faculdade às vezes tem um serviço, uma possibilidade, oportunidade de conseguir um serviço mais tranquilo do que quem não estudou. Por exemplo, o serviço de personal trainer não é um serviço difícil. A gente fica na academia, muitas vezes ar-condicionado, música, pessoas, um ambiente legal. É um serviço muito bom. Só que o que acontece? Como eu nunca nem me imaginava fazer faculdade, e eu fui e fiz a faculdade por escolha, por livre e espontânea pressão de várias pessoas ao redor, pessoas mais velhas que conviviam ali comigo ao meu redor, como eles dizendo que a faculdade ia ser algo bom para mim, que eu realmente tinha que estudar. E sim, eu acreditei, e acredito que estuda, se você tiver a oportunidade de estudar, estuda. Então eu segui esse caminho. Mas quando eu segui esse caminho, eu tive que abrir mão do caminho que eu já queria para mim naquele mesmo momento, naquele período de 4 anos de faculdade. Naquele período, o que eu tinha definido para mim é que durante os 4 anos, 5 anos, eu iria treinar a arte marcial, que eu iria treinar o Kung Fu, e que no final de 5 anos eu ia fazer uma graduação por ano. No final de 5 anos eu estaria na 5ª graduação, que é uma graduação de professor, e que eu iria poder dar aula, que eu iria me tornar professor e depois de mais alguns anos, mestre. Com a faculdade eu tive que abrir mão do que eu mais gostava, que era o treino, para começar a faculdade. Porque a faculdade era no mesmo horário de treino, então minha rotina de treino ela diminuiu bastante. Eu tive que colocar a rotina de faculdade, de estudo no lugar, e foi bom, eu tive muitas experiências, conheci outros esportes, conheci os professores, doutorados, mestrados, mudou muito a minha forma de pensar. Eu parei de falar só o que eu acho, e comecei a falar algo baseado em um estudo, comprovado, algo que tinha uma tese, um fundamento por trás. Isso foi. E no final disso tudo, depois de todo o período de faculdade, eu me formei, cheguei na graduação, formei, peguei o diploma e imediatamente eu já consegui, no dia seguinte eu consegui um emprego na área, na Academia do Pacheco. E comecei a trabalhar lá com ele meio período. Durante todo o período de faculdade eu já trabalhei na área, trabalhei na área de Educação Física. Depois de formado, no dia seguinte eu também consegui um emprego que era meio período. Só que o que eu percebia? Eu tinha chegado no topo de uma montanha, que era a montanha que as pessoas ao meu redor, pai, mãe, vô, tio, tias, amigos, que toda aquela influência queria ter escalado. Então eu escalei a montanha deles. Eu tomei uma decisão para minha vida, que era o que eles queriam para a vida deles, eu consegui para a minha. E cheguei lá no topo e descobri que aquilo não era o que eu queria. Por exemplo, agora é 2 horas da manhã, e eu tô aqui na academia treinando, então se me chamar, Denis, vamos fazer uma esteira agora, 5 km, 10 km, eu subo ali e faço os 5 km, 10 km feliz. Vamos treinar amanhã? Vou treinar também.
Então, pegar algo que eu gosto, que é o meu hobby, e na hora que aquilo se transformou em uma obrigação, um compromisso, exemplo, eu ter toda a minha vida, toda a minha rotina, e ir para o treino para esfriar a cabeça, ou porque eu realmente gosto daquilo, quando eu comecei a trabalhar na área, virou obrigação aquilo. Na hora do meu treino eu já queria ir embora. Então muitas vezes eu estava trabalhando e não treinava. Eu estava no ambiente que eu gosto, o serviço não é ruim, o serviço é bom, é fácil, um serviço que também não é ruim, mas na hora de fazer o que eu gostava, que era treinar, eu simplesmente queria ir embora, porque estava cansado já estava exausto e queria sair dali. Eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. E durante um tempo foi difícil, eu passei um tempo refletindo, tomei a decisão, pedi demissão. E eu acredito que nesse momento, muitas pessoas assustou, falou, gente, mas por que ele saiu, por que ele pediu demissão? Foram 4 anos ali, estudando, dedicando, um financiamento de quase 50 mil reais, então é muito tempo, muito dinheiro para simplesmente abrir mão assim de uma hora para outra. E o que eu percebi? Independente de todos os conselhos que a gente recebe, a consequência de cada... sou eu que vou tomar a escolha, se eu vou ouvir ou não, se eu vou fazer ou não. E todas as escolhas vai ter uma consequência, e que a consequência ela é 100% minha. Denis, eu fiz o financiamento. De quem é o financiamento? É meu. Eu abri mão do treino. De quem é a consequência de não ter treinado, de não ter graduado no Kung Fu? É minha. Mas também tem um lado positivo. Todas as escolhas. Eu tenho um diploma, é um lado positivo. Eu tenho um estudo, o ambiente, que naquela época mudou o meu ambiente, convivência. Então tem um lado negativo e positivo, mas todas as consequências é minha, independente do que cada um falar, as consequências eu entendi. E chegou um momento que eu falei, poxa, e agora? Toda a minha base ali estrutural queria que eu chegasse aqui. Cheguei. Quando eu cheguei aqui, para quem que eu vou pedir conselho? E agora? Qual que é o próximo passo? Que agora eu quero ir pro próximo. Subi numa montanha, ali em cima eu enxerguei outra. Aí entra a importância de mentores, cursos, livros, amigos que já estão onde você quer chegar, ou que também estão caminhando pelo mesmo objetivo. Então, a partir de um momento, eu me desvinculei totalmente assim, de família, no quesito onde eu quero chegar e o que eles falam sobre isso. Por quê? Porque eu cheguei no topo de uma montanha que para eles era o topo, e dali para frente não tinha como mais eu ouvir eles se eu quisesse ir para o próximo passo. Muitas vezes, dependendo por tanto amor que eles têm por nós, se eu estivesse trabalhando numa academia, nem que seja em qualquer lugar, numa academia, no supermercado ou qualquer coisa, eles iriam estar satisfeitos, porque o que eles queriam era, eu quero que meu filho cresça, que ele estude, que ele arrume um serviço, pronto. Então esse seria o auge, ele seja alguém na vida. E aí as minhas escolhas, elas vão mudando, e as referências também. Então é muito importante ter novas referências, ter novas experiências. Às vezes eu compro um livro, os últimos que eu peguei, um livro é gigante. E aí eu vou lendo capítulo por capítulo, módulo por módulo, e vou entendendo por quê. Porque no livro alguém já viveu, já vivenciou, já passou, ou está em um lugar onde eu quero chegar. Eu lembro que na época a única coisa que eu queria era conseguir um emprego que não interferisse no meu horário de treino. Nossa, se eu tivesse um emprego que eu pudesse ter tempo para treinar, era o que eu queria. E agora eu tenho essa liberdade de tempo. Eu consigo cumprir com as minhas demandas, fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu precisar dar uma pausa para treinar, eu pauso, vou treinar. Só que muitas vezes eu ainda me pego pensando assim, poxa, hoje eu tenho visões, sonhos, objetivos diferentes de quando eu queria simplesmente a graduação. Naquela época eu queria a graduação para dar aula. Falei, eu vou me treinar 5 anos, vou me graduar, e daqui a um tempo eu vou estar dando aula. Hoje eu não me vejo mais dando aula. Mesmo assim, eu posso pegar a graduação preta, mas eu não me vejo como professor de arte marcial, dando aula ou cuidando de uma turma da academia. Eu posso até abrir uma academia, montar uma academia, colocar um professor lá, e eu vou lá treinar com o professor com o papel de aluno. Então muitas vezes eu me pego assim, pensando, poxa, eu vou lá, eu treino, é algo que eu gosto, é minha paixão ainda. Você fala, não, o que você ama fazer? É treinar. O que você fazeria até mesmo de graça? Treinar. E ao mesmo tempo isso me pega, esse pensamento, no quesito de hoje eu posso conquistar um sonho que eu tinha almejado anos atrás,
mas eu também tenho os sonhos de hoje, os objetivos de hoje, que são coisas que eu nem imaginava antigamente, que eu nem imaginava ser possível, que hoje eu conheço caminhos, como chegar, o que eu tenho que fazer para conseguir. Então é isso, esse é o que eu tava pensando aqui no finalzinho do treino e em trazer para vocês. Agora eu vou ali descansar, né? Descansar.